Revista CBN, com Olga Bongiovanni. Agora 10 horas e 35 minutos do nosso sábado hoje, 1º de outubro de 2022, Dia do Idoso. Isso mesmo, é Dia Internacional do Idoso. Quero dar um bom dia para Caio Gottlieb, meu querido amigo, grande publicitário. Ele falou assim: eu sempre estou ouvindo você, Olga, aos sábados, muito obrigada. Uma outra pessoa muito querida, Paulinho do Cancelli, ele fala assim: sou seu vizinho, mande um abraço. Um beijo pra você, Paulinho, obrigada pelo carinho da audiência. A Angelina Lima também está aqui comigo. Ó, fala de onde que você é, isso, me conta. Bahia, Espírito Santo, Miriam Alonso do Rio de Janeiro, onde você está, querida? Super beijo, Santa Catarina, São Paulo, Brasil e o mundo aqui com a gente, né, Sebastião? Terra linda, né? A Dani Peixoto tá aqui também, Zelide Matos. As temperaturas como estão aí? Tudo bem? Né, Fran? Vamos lá. Eu vou conversar agora com o professor Murilo Cucato. Ele está em Curitiba e, graças a Deus, a tecnologia nos deixa juntos para a gente conversar e aprender um pouquinho mais. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Olga. Muito obrigado. Estão me ouvindo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Me dá mais voluminho aqui no meu fone, por favor. É lá a conexão dele que tá baixa? Se você puder dar um pouquinho mais de volume, professor, aí no seu áudio, eu agradeço, tá? Como é que tá o tempo em Curitiba, professor? Está frio, mas está melhorando. Tá chovendo ou não? Garoando, de vez em quando dá uma garoada. Eu acho que é assim em todo o estado, né? Tá bem assim. O professor Murilo Cucato é doutorando em psicologia, master em hipnose clínica. Olha, o currículo dele é maravilhoso. Ministra cursos na área de hipnose há mais de 15 anos. E o senhor estará aqui em Cascavel no próximo sábado, é isso? No próximo sábado eu tenho uma turma já de pós-graduação que eu coordeno. Sábado e domingo temos aula e na outra semana inicia uma nova turma aí de pós-graduação em hipnose regressiva. Vamos lá, o que é a hipnose regressiva? Então, a gente tem que começar pelo princípio do que é regressão, né? A regressão nada mais é do que você voltar no passado, e o passado pode ser um segundo atrás. Acontece que na nossa memória a gente deixa de acessar bastante informação, até porque senão a mente ficaria sobrecarregada. Então, essas informações estão guardadinhas lá. A hipnose é um processo onde que nos permite entrar num processo de estado alterado ou ampliado de consciência e, dessa forma, acessar essas memórias que há muito tempo a gente não lembra, né? Então, a regressão é um fenômeno dentro da hipnose. E o objetivo é justamente buscar essas memórias há tanto tempo esquecidas. Nós temos boas memórias guardadas, sem dúvida, né? Certeza. Mas temos coisas que a gente gostaria de, quando você fala assim, senão a nossa cabeça, né, ia encher demais de coisa. Não tem nenhum processo, professor, já que você é um craque no assunto, não tem nenhum processo pra gente conseguir meio que limpar esse HD? Sabe aquela limpeza que você faz lá no seu HD, no computador? A gente não consegue fazer com a mente da gente, não, professor? Lógico que sim, né? Mais do que limpar é compreender. Eu digo sempre que não adianta você fazer uma limpeza na sua casa e jogar tudo embaixo do tapete, né? Você está limpando, aparentemente está limpo, mas lá embaixo do tapete está se acumulando aquela sujeira. Então, o processo de regressão, ele tem como base, como fundamento, não experienciar somente aquelas memórias e lembrar, mas principalmente ressignificar. O que é ressignificar? Dar o significado da nossa vida hoje, com a nossa idade de hoje, com a nossa cabeça de hoje, enquanto que, por exemplo, quando a gente era criança, lá com 3 anos, aqueles eventos eram muito traumáticos e não compreendidos por aquela criança, hoje, se a gente passasse pela mesma situação, seria completamente diferente. Por quê? Porque nós temos uma nova cabeça, a gente tem todo um aprendizado de vida, que ao longo do tempo a gente foi vamos dizer assim, condensando até no aqui e agora, e a gente tem compreensões diferentes. Então, quando a gente faz uma regressão, o objetivo dela não é acessar a memória, e sim compreender aquela memória de uma forma diferente. Entendi. Quando você fala de as feridas da alma, todos nós temos, eu creio que essas feridas, né? Mais ou menos, mas temos, né?
Com certeza. O que são as feridas da alma? Eu acho que é importante a gente entender primeiro o que são. Quando a gente está brincando, está correndo, a gente cai, a gente machuca o nosso corpo. Uhum. Mas ao machucar o nosso corpo, dependendo daquela queda, se, por exemplo, tem pessoas em volta e a gente passa por uma situação constrangedora, além daquela ferida naquele local, a gente tem uma ferida emocional, uma ferida emocional. E essa ferida que é a ferida da alma, né? Porque o corpo, ele se cura, mas a alma ainda fica ferida, porque o constrangimento, aquela situação fica ancorada, como a gente diz na PNL, uma pessoa ancorada inclusive no corpo, a tal ponto de que se você tem algum problema emocional parecido com aquele problema que você teve lá na infância, aquela parte do corpo também passa a doer junto, né? Por incrível que pareça. Muito bem. Nós estamos em conexão, professor, com a nossa CBN Vale do Iguaçu, lá em União da Vitória, e a Vanessa Stencil sempre está aqui comigo aos sábados nessa primeira hora. Vanessa, qual a pergunta para o nosso professor Murilo Cucato, por favor? Olá, muito bom dia. Já estávamos ansiosos para a participação do senhor aqui conosco, e a pergunta é a seguinte: quais os tipos de pacientes que mais procuram esse atendimento, que mais procuram o consultório ou que querem essa alternativa, como nós falamos aqui, para tentar curar as feridas, doutor? Então, atualmente a gente tem depressão, ansiedade, fobias, né, como principais buscas, né? A depressão, logicamente, como uma das primeiras, e a ansiedade também, mas a fobias, medos e os aspectos psicológicos. Quando a gente fala de hipnose pura, muitas pessoas buscando para parar de fumar, para a questão de obesidade, o peso, enfim. Mas eu diria que um foco bastante grande na questão da ansiedade. Muito bem. Eu posso só emendar aqui, Olga? Sim. A hipnose, ela difere de uma pessoa para outra? A hipnose ela é um fenômeno, ou seja, é um estado ampliado de... são técnicas que fazem você entrar num estado ampliado de consciência. Cada pessoa tem um tipo de personalidade, uma característica, e aí envolve qual técnica de indução se utilizará para aquele tipo de pessoa. Após a pessoa entrar num processo de transe, digamos assim, pode ser que ela tenha um transe mais superficial, pode ser que ela tenha um transe mais profundo, pode ser que ela, entre aspas, seja mais difícil de ser hipnotizada. Tudo isso tem a ver com as características, né? Se a pessoa ela é mais racional, mais questionadora, ou se ela é uma pessoa que já está acostumada a meditar, por exemplo, é uma pessoa que tem uma facilidade maior para entrar no processo de transe. Uhum. Professor, eu até falava antes, quando eu abri o programa, que tem uma pesquisa agora recente que mostra uma preocupação no mundo. Pela primeira vez, a saúde mental, a preocupação com a saúde mental ultrapassou a preocupação com o câncer. E a gente nunca falou tanto e precisa falar sobre a saúde mental, sobre a tristeza. O senhor acabou de citar a depressão, onde o seu trabalho entra para poder ajudar as pessoas que estão com esse tipo de problema. Então, os processos, essas angústias, vamos chamar isso de angústias, né, principalmente tristeza, depressão, uma grande parte, talvez 80% a 90% dessas situações, elas ocorrem, essas ancoragens de memória, entre a vida intrauterina e 3 anos de idade. Não impede de ser depois, não impede de ser uma outra vida, ou suposta outra vida, vamos dizer assim. Mas a vida intrauterina é um período muito importante da nossa vida. Já existem pesquisas, inclusive de neurociência e de psicanálise, onde se chama de psicologia pré-natal, onde a gente tem evidências que na vida intrauterina, tudo aquilo que a mãe vivencia durante a gestação, e logo após a gestação também, tudo isso, vamos dizer assim, a mente aprende nesse momento. As sinapses durante a vida intrauterina, até os primeiros 3 anos de idade, são quase que o dobro do que a gente tem de sinapses hoje. Sinapse significa aprendizagem. Aprendizagem para o lado positivo e para o lado negativo, que seriam os traumas. Então, quando a gente faz um processo de regressão, muitas vezes a gente identifica na vida intrauterina essas tristezas que são captadas ou são herdadas como
o Freud falava, memórias herdadas da própria mãe. Não são memórias, não são tristezas da pessoa. Por isso que às vezes ela fala assim, eu sou triste e não sei o porquê eu sou triste. Porque ela não tem recordação, não tem lembrança dessa tristeza. E isso foi fixado, essa memória foi fixada, muitas vezes nesse período da vida intrauterina até os 3 anos de idade. Por isso não existe essa memória de que por que eu sou triste, por que eu sou infeliz, por que eu sou depressivo, né? Então é mais ou menos assim, Olga. Bom, ainda para arrematar esse assunto da saúde mental, da preocupação, da atenção que a gente precisa ter com a família, com aquele filho, aquele irmão, o pai, a mãe, aquela tristeza que pode se transformar numa tragédia. Como você é uma pessoa tão habilitada, tão preparada, que conselho você dá para a gente cuidar da família, daqueles que estão mais perto e que às vezes a gente não enxerga? O problema está justamente nesse não enxerga, né? O não enxerga, ele passa por uma situação do cotidiano, da nossa vida, do dia a dia, da correria, de não dar a atenção para todas as pessoas que estão com a gente. Então, uma pessoa muito quieta, muito reservada, que não conversa com os familiares, que não tem amigos, né? Todas essas situações são indícios de que algo está errado dentro dela. A própria depressão não é uma situação negativa, mas ela nada mais é do que uma fuga que a mente leva aquela pessoa para que ela se isole e passe mais tempo com ela, ao invés de ficar poluída com outras coisas de fora, às vezes até se sentindo mal na presença de pessoas. Uhum. Então ela se recolhe e naquele momento do recolhimento que é o problema. A pessoa tem 2 possibilidades ali. Ou ela se vitimiza, ou ela começa a se questionar como chegou daquela forma, o que fez ela chegar ali. Só que as pessoas que estão ao entorno, elas precisam ter essa empatia, vamos dizer assim, essa forma de enxergar o outro e sentir o que o outro está sentindo. Uhum. Isso não é fácil no dia a dia de hoje, com as preocupações, com tudo correndo, o mundo correndo a 1000, a velocidade a 1000, fica um pouco difícil, mas eu acho que a melhor coisa é a percepção. Necessário. É necessário enxergar o outro que está ali do nosso lado e que realmente a gente não enxerga. E aí, a oportunidade que você tem de curar as suas feridas, melhorar a sua condição no dia a dia, fazendo uma regressão aí, pode ser a saída para aquela angústia, aquele sofrimento. E aí tem uma coisa muito do perdão também que eu considero muito importante. O perdoar é fundamental, né? Vanessa, tem alguma consideração aí? Uma pergunta que você queira fazer? Já estamos caminhando para o final? Sim, como é que a ciência ela interpreta estes graus da hipnose, doutor? Existem vários estudos, tá? Vários estudos em relação à susceptibilidade, à profundidade hipnótica. A questão é que isso tem muita controvérsia, tá? Em termos de ondas cerebrais e outras coisas. O que se sabe a nível de terapia, que eu acho que o que é importante aqui é a nível de terapia, e isso é comprovado, é que, independente desse nível de profundidade hipnótica, a pessoa, mesmo sem o transe, com uma terapia sem hipnose, ela consegue reagir àquela situação e consegue sair daquilo. Às vezes de forma mais lenta, mas consegue. Com o transe, isso facilita o acesso a memórias e isso, vamos dizer assim, melhora a velocidade. Aumenta a velocidade. Se consegue chegar mais rápido às respostas. Então, eu diria assim, o mais importante do que todas as pesquisas que existem são os resultados comprovados já em terapia, de quanto a hipnose ou esse estado alterado chega. E o mais importante é a gente entender, Olga, eu estava falando da regressão, é que quando a gente entra numa regressão, a gente não cura o adulto. O adulto ele é muito bem resolvido, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe como ele tem que agir, mas aquela criança interior, quando a gente faz regressão, a gente vai em busca dessa criança, em busca de cuidar dela, a própria pessoa cuidar dela. Acolher aquela criança, dessa forma, acolhendo essa criança, poder fazer com que essa criança se cure. A alma dessa criança se cure. E assim, automaticamente, o adulto se cura junto. Nossa, interessante, né? Você já fez alguma vez regressão, Vanessa? Não, mas tenho curiosidade. Super aberta a várias técnicas. O poder da mente, ele é incrível
incrível, né? E eu acredito que pode modificar muito, né, o nosso interior. Eu mudei muito depois que aderi a algumas filosofias, o próprio Seixonoye, outras filosofias de vida, a gente tem outras É o formas de pensar, aprendizado, não é, né? Olga? Tem que levar o professor Murilo Cucato, de Curitiba, aí é bem pertinho, né? Leva aí para a União da Vitória. Pronto, 200 resolve. quilômetros, isso Quantos? será muito bem-vindo. Então, Vanessa, entra em contato comigo no privado que a gente faz uma online mesmo, para você ter essa experiência também. Super combinado, Olha aí, obrigada. então o professor também faz a hipnose por via vídeo, online. Olha que Ok. bacana. Como é que as pessoas entram em contato com você, professor? Então, pode entrar comigo no 41 41 9 9 9984 99984 0019. 0019. Vou repetir, para quem quiser. Olha, você que quer fazer, de repente, uma sessão online, o professor faz. 41 é o código, Curitiba, a Vanessa já sei que vai fazer. 999840019. Professor, muitíssimo obrigada, foi prazeroso tê-lo aqui conosco. E lembrando que sábado que vem o professor está em Cascavel. Legal. Muito obrigado, eu que agradeço. Só um lembrete aí que estamos iniciando uma nova turma, então, de pós. Quem quiser entrar em contato, estou aí para que a gente possa acolher esses novos profissionais da regressão, que a gente precisa bastante. Tá certo. Muito obrigada, professor. Bom final de semana. Para vocês também, um grande abraço e obrigado. Até. Vanessa